2 Samuel no capítulo 3. 2 Samuel no capítulo 3. Você pode ficar sentado do jeito que você está mesmo. Eu só quero ler um versículo da palavra do Senhor. 2 Samuel capítulo 3. Você encontrou? 2 Samuel capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 27 para ganharmos tempo. 2 Samuel capítulo 3, versículo 27. E eu vou te explicar o contexto dessa história. Diz assim a palavra do Senhor: tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, do lado de fora, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu, agindo assim Joabe em vingança do sangue de seu irmão Azael. Pai, fala conosco nessa noite. Deus, ministra o nosso coração e revela o teu coração para nós, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Que não seja eu falando, mas seja o Espírito do Senhor movendo sobre nós livremente nessa noite. É o que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que a gente leu aqui um texto que talvez tem vários nomes que você nem conheça, mas eu quero te trazer pelo menos um pano de fundo para que você entenda o que está acontecendo. Aqui a gente está vendo alguns personagens importantes no tempo dos reis. Aqui Saul já havia falecido, Davi estava reinando, mas o reino ainda de Deus, o reino do Senhor, o reino do norte e do sul estavam divididos. Israel era dividido ainda. Saul havia morrido. Algumas das tribos de Israel haviam reconhecido Davi como rei, mas nem todas ainda. Davi estava no meio do processo. Muitas batalhas tinham que acontecer até que o reino voltasse a ser um. Então agora nós estamos vendo um reino que talvez nem na época ainda de Davi. Esse reino só vai ser um mais tarde. Depois desse tempo que Saul morre, um outro rei no reino do sul se levanta, se chamava Isbosete. Isbosete tinha o seu reinado e Davi reinava então as outras tribos. Cada um desses reis, tanto o rei Davi quanto o rei Isbosete, eles tinham um general de guerra. O general de guerra de Davi era Joabe. Joabe era aquele que estava junto de Davi, pelejando, batalhando para proteger os seus interesses. Abner era o braço direito de Saul, mas como Saul morreu, ele agora está trabalhando com o outro rei. Então existem esses dois cenários. Só que Joabe, que ajudava o outro rei, ajudava aquele que queria matar Davi, ajudava os exércitos desse novo rei que se estabeleceu, ele percebeu que Isbosete não tinha tanta força quanto tinha o rei Saul. Então agora Isbosete está perdendo forças. Então Joabe, numa estratégia de unificar, de trazer de novo a paz ao reino, a juntar os povos, aqueles que eram parentes e amigos, tornarem-se um só, Joabe então procura Davi, e ele começa então a estreitar relacionamentos com Davi. Joabe, lembre, eu estou dizendo aqui de dois contextos, não perca a noção do que eu estou falando. Abner ajudava Davi e Joabe ajudava o outro exército, Isbosete, o novo rei. Quando esse rei diminui, vai enfraquecendo, Joabe procura Davi e começa a fazer com ele tratados, acordos, para que esse homem Joabe, que era general de guerra, tinha muita influência sobre as tribos, e talvez agora o que Davi queria fazer iria realmente se concretizar. Mas nesse momento que Joabe vem procurar Davi, Abner, que era o general de guerra, se sente amedrontado por isso, e ele pensa consigo: se Joabe está vindo, ele ou quer enganar a Davi, ou ele quer tirar o meu lugar, quer passar a perna em mim. Então eu tenho uma estratégia. Em uma das batalhas, Joabe tinha batalhado com o reino do sul, e ele tinha matado ao irmão de Abner, o general de Davi.
Então aquilo ainda estava no coração de Abner. E ele diz: então eu vou planejar uma estratégia para acabar com a vida de Joabe. Então ele chama Joabe a Hebrom novamente, na cidade de Davi. E ele chama aquele homem na cidade de Davi, leva ele então à porta, tira ele para um canto, faz com que ele saia de Hebrom, e ali às escondidas, como quem queria conversar sozinho, empunhala ali no abdômen de Joabe uma faca, um punhal, uma espada, e mata Joabe. Mais tarde isso vai se resolver. Se você quiser saber as cenas desse próximo capítulo, assista a novela da Record. Não tem novela da Record, né? Você tem que ler a Bíblia mesmo. Então, irmãos, leia lá o capítulo 3 de 2 Samuel. Você vai saber exatamente o que aconteceu depois. Eu não vou te dar um spoiler para saber o que aconteceu. Mas o fato aqui, eu só estou te explicando o contexto daquilo que nós estamos lendo, porque é um princípio muito claro que o Senhor tem colocado no meu coração para esses dias, no início de 2022. Nós temos procurado buscar em Deus direcionamentos. Recebemos do Senhor a clareza de que esse ano seria um ano de dupla honra sobre nós. Esse seria um ano de restituição, um ano de sermos posicionados para receber a bênção de Deus, e não só receber a bênção de Deus, mas sermos canal para multiplicar isso na vida de muitas pessoas. Você pode dizer isso para alguém aí perto de você: vem bênção na tua direção. Fale isso como profeta para alguém: vem bênção na tua direção. Fala para ela assim, pergunta para ela: como é que tá apertado aí? Como é que tá doendo aí? Como é que tá difícil aí? É sinal de que vem bênção na tua direção. O inimigo está enciumado, com medo de perder a sua posição nas nossas vidas, com medo de perder algumas coisas que já estão encroadas há anos, que às vezes a gente não está percebendo, coisas que estão aí dentro da sua casa, que estão impedindo o mover de Deus. O inimigo está com medo, meu irmão, porque essas estruturas estão sendo abaladas. Gente que não tinha amor, mas pelo Senhor está nutrindo agora uma paixão por Jesus. Gente que não via mais problema em muita coisa, está começando a perceber que andar com o Senhor, o buraco é mais embaixo. Gente que entende que o Senhor é Senhor sobre a vida dele, e que está abrindo mão de muita coisa. O inimigo não vai deixar assim barato. Mas, meu irmão, o sangue de Jesus está sobre a nossa casa. O guarda de Israel está guardando você, mas o inimigo está ali tentando trabalhar de todas as formas, com medo de perder a posição. E a estratégia do diabo continua sendo a mesma. A estratégia do inimigo continua sendo igual. Desde o começo de tudo, o diabo quer fazer algo, meu irmão, que se ele conseguir agir dessa forma, ele tem espaço para realizar as suas obras. Porque, irmãos, o diabo é como um cachorro numa coleira. Ele pode vir feroz, ele pode vir voraz, ele pode vir com força contra você, mas quem segura a ponta dessa coleira é o Senhor de guerra, Jeová. Ele pode latir na tua direção, ele pode vir contra você, ele pode colocar medo em você, ele pode fazer o que ele quiser, o circo que ele quiser armar, mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. Quando o diabo vem na tua direção, o Senhor puxa a coleira e diz: nos meus você não toca, eles são protegidos pela minha boa mão. A estratégia do diabo é tão somente tirar você de Hebrom. Tirar você de Hebrom, levar você, seduzir você até a porta, e da porta você dá um passo para fora, e quando você dá um passo para fora de Hebrom, a espada vem contra você. Eu sinto de Deus, meu irmão, que essa noite, nesse primeiro domingo de fevereiro, nesse mês do resgate sobre a nossa vida, Deus está lançando uma palavra para resgatar você e não deixar você em perigo. O diabo está aí, meu irmão, seduzindo você para te tirar de Hebrom, arrancar você desse lugar. E por que a gente não pode sair de Hebrom? Por que Abner,
atraiu então Joabe para fora dessa cidade. Por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que ele não poderia sair de Hebrom? Vamos voltar lá atrás um pouquinho, voltar um pouquinho no estudo bíblico. E se a gente olhar para trás, em Números no capítulo 35, 36, você vai ver que Hebrom fazia parte de um conjunto de cidades que se chamava Cidades Refúgio. Cidades Refúgio. O que que isso significava? Essas cidades foram cidades que Deus elegeu e entregou a Moisés, dizendo: nessas cidades, se alguém, a lei era muito clara, uma morte compensava a outra morte. Não era assim a lei? Olho por olho, dente por dente. Se alguma coisa acontecesse de mal, se alguém tivesse feito alguma coisa e precisava se guardar, porque no momento ali que a pessoa estava trabalhando no campo, se ela tivesse perdido o controle dos bois e tivesse pisoteado alguém e tivesse sem querer um acidente, matado, causado um dano, um homicídio de alguma forma, ela teria que pagar com a sua própria vida pelo sangue que havia derramado. Mas se aquela pessoa que cometeu um erro, se ela tivesse feito alguma coisa de errado e precisasse da ajuda para se explicar, e precisasse da misericórdia de Deus, ela teria que sair de onde ela estivesse naquele momento e corresse até as cidades refúgio, porque se ela pisasse na cidade refúgio, ela estava protegida e ela teria nenhuma da condenação que viria contra ela prevaleceria, porque ela estava escondida na cidade refúgio. O homicida poderia correr até essas cidades, porque as portas dessa cidade não se fechavam nunca. Essas eram as cidades em que as portas estavam abertas 24 horas para aqueles que precisassem se refugiar. Lá moravam até que os seus julgamentos, até que elas fossem julgadas, até que elas vissem alguém que pudesse de alguma forma provar que elas eram inocentes, ou até a morte de um sumo sacerdote, porque você sabe, na lei, se um sumo sacerdote morresse, se iniciava uma nova era, um novo tempo, uma nova época sobre o povo. Então todas as dívidas eram perdoadas na morte do sumo sacerdote, e começava de novo uma nova jornada. Então, ou o juiz teria que dar uma sentença àquelas pessoas dizendo: estão absolvidas, ou elas viveriam na cidade de refúgio até a passagem de um sumo sacerdote. Irmãos, 6 eram essas cidades. A Bíblia diz que 6 eram, e os nomes delas eram Quedes, que significa santuário, santificação. Eu queria ter tempo para a gente esmiuçar isso e falar sobre a cidade de refúgio, mas hoje eu quero focar em Hebrom, porque eu sinto de Deus que tem muita gente saindo de Hebrom, tem muita gente sendo convencido pelo inimigo a pisar para fora de Hebrom. Nesses dias de pandemia, nesses dias onde a gente tem escondido todas as nossas mazelas atrás de uma pandemia mundial, a gente tem feito desse negócio uma coisa que talvez é ruim, é grave, é difícil, é perigoso, tem todo algo aí por trás, mas atrás disso o inimigo tem usado dessas questões para botar pessoas para fora de Hebrom, e pessoas têm dado a sua vida, perdido a sua vida, não vida física, mas mais do que isso, a vida espiritual de pessoas está em jogo nesses dias. Eu falo com temor e tremor diante do Senhor. Eu choro diante de Deus, dizendo: eu estou vendo pessoas morrendo pelo assédio de Satanás, em pisar para fora das cidades de refúgio, em abrir mão da proteção que Deus está nos dando. Então acorda, igreja, no nome de Jesus, porque nós não podemos sair do lugar que Deus planejou para a nossa proteção.
Quedes significa santuário, santificação. Essa é uma cidade que a gente não pode sair dela. Siquém significa ombro, amizade. É outra cidade. Eu queria falar mais sobre ela, mas vai pegando a revelação do que o Espírito está dizendo nessa noite. Bezer significa fortaleza, segurança. Outra cidade, Ramote, significa exaltação, altura, lugares altos. Golã significa alegria, libertação. E Hebron, que significa comunhão, companhia. Eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando para nós, mas tem muita gente pisando para fora de Hebron. O vingador do sangue não poderia fazer nada contra as pessoas que se refugiassem nas cidades refúgio. Mas uma vez que pisando para fora dessa cidade, elas estavam à mercê da ira dos seus vingadores. Hoje, meu irmão, tem muita gente negociando princípios da palavra de Deus a custo de coisas que não têm valor, porque o que mata o corpo não é maior do que o que pode matar a alma. Aquilo que faz mal ao nosso corpo não pode ser maior do que aquilo que compromete a nossa eternidade. Ouça, igreja, o que o Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite. Que essa palavra ecoe nos quatro cantos dessa cidade, porque esse mês é mês de resgate. E se tem alguém em perigo, nós nos levantaremos para ser resgatadores dessa geração, para pregar aos quatro cantos dessa cidade. Há um refúgio, há um lugar de segurança, existe esperança para aqueles que precisam. Sabe qual é a nossa cidade refúgio? A nossa cidade refúgio se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus é a nossa cidade refúgio. Nele estamos guardados, nele estamos seguros. Nada pode contra nós, porque estamos no Senhor. Por um minuto, meu irmão, erga a tua mão. Se você está nessa cidade refúgio e você sabe o perigo que está fora dela, glorifique o nome do Senhor. Erga um altar de adoração e diga: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Isaías 32:2 diz que Ele é refúgio contra a tempestade, contra as torrentes de águas em lugares secos, e sombra de grande rocha em terra sedenta. Isaías 4:6 diz: os quais serão para sombra contra o calor do dia, para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. 2 Samuel 22:2-3 diz: minha rocha, minha cidadela. Põe lá para mim, 2 Samuel 22:2-3, caminha aí comigo. 2 Samuel 22:2-3, minha rocha, minha cidadela. Vamos ler juntos. Disse o Senhor. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E disse o Senhor. Refúgio. Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. O diabo está convencendo muitas pessoas a abrir. Não, mas eu estou bem, eu estou tranquilo. Não, meu irmão, mais do que nunca o diabo está tentando convencer você à porta. Chamar você para a porta é botar você nos limites da sua vida, é andar nos limites. Muito cuidado, porque quem anda no limite pode cair dele. Deus não criou um limite para você andar em cima dele. Deus criou um limite para você andar o mais longe, o mais distante possível desse limite. Chamar a porta é conversar com aquele que não pode conversar conosco, não tem o que conversar.
Abner chama Joabe para a porta da cidade, convence ele a sair no interior da porta, do lado de fora, e é ali que o perigo mora. Tenha muito cuidado, porque, meu irmão, Deus, Ele cria situações para nos proteger de todas as formas. Eu vou repetir isso: Deus cria situações para nos proteger de todas as formas. Quando alguém que ainda nem tem o Espírito Santo, eu tenho certeza disso, porque quando eu ainda não conhecia o Senhor, eu já sabia quais eram os limites. Deus colocou algo dentro de cada um de nós. Quando nós nascemos de novo, o Espírito é quem conduz a nossa vida. Mas quem está lá fora e não conhece o Senhor, também sabe quando está andando nos limites e o que vai fazer de errado. Tem uma consciência. Isso é chamado consciência. Isso foi colocado dentro de você. Tem gente, irmãos, que está vendo as coisas acontecendo à torta e à direita. As situações que nós temos vivido como país, como estado, como cidade, como família. E não tem se atentado que nós estamos andando muitas vezes nos limites daquilo que Deus disse para nós não fazermos. Não é tempo de negociar com o nosso inimigo, é tempo de ficar longe do nosso inimigo. É tempo de nos aproximarmos do nosso Deus. Essa palavra é uma palavra de resgate para a tua vida. Eu me lembro de um fato histórico que aconteceu. Se você for estudar sobre Félix de Nola, né? Félix de Nola foi um cristão genuíno que viveu no século 3. Eu me lembrei dessa história. Ele vive no século 3 da era cristã. Ele foi grandemente perseguido porque Félix defendia a sua fé. A igreja passava por um momento de se adaptar aos regimes mundanos, mas Félix se colocava como uma voz profética, dizendo e apontando as coisas que estavam erradas. E ele então abandona a sua cidade, porque ali havia muitas pessoas querendo o mal dele, e ele vai se refugiar nos lugares solitários. Ele vai viver em cavernas. Félix de Nola tem registros muito antigos, e uma das histórias que são clássicas sobre ele é que ele vai se abrigar numa caverna, porque os inimigos de Félix descobriram onde ele estava. Então ele se esconde dentro daquela caverna para fugir e não ser morto pelos seus algozes. Então os inimigos vêm e procuram ele por todos os lados, mas não encontram aquele homem. E ali sozinho, dentro daquela caverna, Félix olha para aquela abertura da porta da caverna, e ele vê então uma aranha que estava bem ali. E a aranha começou a tecer na boca da caverna, na porta da caverna, uma teia. E ela começou a trabalhar bem rapidamente. Em alguns minutos, aquela aranha começou a tecer aquela teia na porta da caverna e foi se tornando uma grande obra de arte. Félix, dentro da caverna, via todo aquele trabalho sem entender o que estava acontecendo. E do lado de fora, os inimigos de Félix andavam de cima para baixo, procurando por ele para o matar. E de repente, um quis entrar naquela caverna. Por algum motivo, depois daquela aranha ter tecido e coberto toda aquela porta de uma teia, um daqueles algozes, os inimigos de Félix, olham para aquela caverna que estava ali e diz: vamos entrar, talvez ele esteja ali. E aí um dos amigos que estavam com ele disse assim: não seja bobo, se Félix tivesse entrado nessa caverna, teria destruído essa teia de aranha. Então eles vão embora, e Félix mais uma vez desfruta. Esse é um dos relatos verídicos, você pode procurar essa história. É um relato verídico da proteção de Deus sobre a vida de Félix de Nola. Sabe, meu irmão, quando saiu da caverna, Félix se encontra tão em êxtase pela proteção de Deus, que ele emite uma frase célebre dele, que significa, que ele falou assim: quando temos Cristo como refúgio, até uma teia de aranha serve de muralha. Quando temos Cristo de refúgio, qualquer coisa serve para nos proteger. Meu irmão, não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você.
Mas às vezes coisas tão simples que têm acontecido na sua vida são coisas que Deus tem posto como muralhas para te proteger de coisas que vão prejudicar você no futuro. Você não pode negociar, você não pode. Nós somos ali os homicidas, somos aqueles que estamos devendo. O pecado nos condicionou a sermos aqueles que vamos ter que pagar com sangue. Estamos em Cristo porque fomos justificados, o seu sangue já pagou o nosso pecado. Mas Satanás é o vingador de sangue. Satanás é esse vingador de sangue esperando uma oportunidade para a gente sair desse elo de proteção. Todas as vezes que o diabo quer que a gente saia da proteção de Deus, ele vai nos convencer a andar e chegar até as portas. O que mais me traz curiosidade, o mais interessante para mim, é perceber que portas falam muito sobre o caráter de Deus. Portas falam muito sobre o caráter de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque paredes impedem as pessoas de prosseguirem e de passarem, mas portas deixam as pessoas livres para irem e virem na hora que elas quiserem. Portas falam do caráter de Deus, porque Deus tem algumas portas para nós. A gente vai ver em muitas ilustrações divinas na palavra, o Senhor mesmo, Ele diz: eu sou a porta. Ele não diz eu sou uma parede, Ele diz eu sou uma porta. Deus tem prazer em saber que o seu povo escolhe ficar com Ele, seja o que for. Especialmente nos tempos de luta e de adversidade, Deus tem prazer naqueles que não abandonam o lugar de refúgio. O Salmo 87, versículo 2 diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Irmãos, o céu tem portas. E o inferno também tem portas. A Bíblia diz que o céu tem portas, mas o inferno também tem portas. A presença de Deus tem portas. O Salmo 100 diz: entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Igreja, entenda o que o Espírito Santo está falando para nós nessa noite, porque é algo simples que eu tenho para ministrar ao seu coração, mas é algo que o Senhor tem colocado no meu coração para dizer a você: não saia da cidade refúgio, não saia de Hebron, não abra mão daquilo que é a proteção de Deus em você. Meu irmão, esses são os dias que a gente precisa perceber que enquanto você estiver em Jesus, você está refugiado. Eu posso ouvir um amém? Cristo é o nosso refúgio contra Satanás, Cristo é o nosso refúgio contra as tentações, Cristo é o nosso refúgio contra o juízo que está por vir, irmãos. Meu irmão, se você tiver clareza de que os dias são maus, e nesses dias as trombetas já estão prontas para tocar, nesses dias que nós temos vivido, de tantas confusões, meu irmão, a nossa maior preocupação não é, ainda que seja uma das grandes preocupações para nós, as próximas eleições, quem vai governar esse país, o que vai acontecer. Ainda que a gente tenha que pensar sobre a pandemia e todos os seus desdobramentos, ainda que a gente tenha que ver os prejuízos que tudo isso tem causado na minha vida monetária, financeira, além de tudo isso, meu irmão, você precisa entender que esses são os dias onde nós estamos nos aproximando do grande e eterno julgamento do Senhor. E se você disser que ama a Deus, mas não ama o que Ele ama, você está se enganando. E nesse tempo nós temos visto um esfriamento muito grande de pessoas que estão se atolando nos lamaçais do pecado, pessoas que estão pensando que as decisões que elas estão tomando agora não vai trazer prejuízo para elas, como Eva no paraíso, que pensou que se ela comesse do fruto, ela morreria naquele momento, mas a morte não vinha naquele momento, a morte a encontraria lá na frente, e deixaria com que todos nós estivéssemos mortos. Meu irmão, tem muita gente que está abrindo oportunidade, e que não vai desfrutar nessa geração, mas seus filhos vão se perder.
sua geração irá ser uma geração longe da presença do Senhor. Meu irmão, eu faço de tudo para que a minha geração seja uma geração que ame a Deus. O jeito que você está vivendo, o jeito que você trata a sua esposa, o jeito que você trata os seus filhos, o jeito que você lida com Deus, o jeito que você acessa o lugar de intimidade com o Senhor, diz muito o legado que você está deixando para as próximas gerações. Não pode parar em nós, irmãos. Você já é salvo, você já conhece o que Deus tem para você, mas existem muitas pessoas, incluindo aqueles que estão debaixo da sua autoridade, que precisam ter um encontro poderoso com Jesus. Seus filhos, seus netos, o que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, é deixando o legado para outros que virão depois de nós. Não negocie, não saia da cidade, não aceite as mentiras de Satanás, as bandejas que ele está oferecendo para você. Não aceite aquilo que o diabo tem feito, porque, meu irmão, ninguém se perde no início de um caminho. Ninguém acha que está errado no início de um atalho. A gente só vai ver que está errado depois que a gente está chegando no final. Está ficando muito difícil, eu não estou chegando. No início de um atalho tudo é bom, parece que a gente vai lucrar, parece que a gente vai ganhar, parece que tudo vai dar certo. Ninguém acha que é ruim no início do atalho, é só no final que a gente vai ver que atalhos podem custar muito do nosso tempo, do nosso esforço, e podem fazer a gente pagar um alto preço por aquilo que a gente decidiu. Não caia nas mentiras de Satanás. Igreja, acorda. É tempo a gente estar aqui fazendo você orar, jejuar, ler a Bíblia. Por quê? Só porque a gente acha que isso é bonitinho? Não, porque os dias são maus. E não adianta nada você vir aqui, sentar aqui, ficar aqui 40, 50, uma hora, que seja, ouvindo a palavra do Senhor, e voltar para sua casa, ligar a televisão e ficar escutando ladainha dos outros, e não se alimentar de Deus. Sabe por quê? Porque o diabo está toda hora te chamando. Vem aqui para a porta, vem aqui para a porta, chega mais no limite, entra aqui, não tem nada a ver, vem aqui, vem mais para cá, chega aqui perto. E na hora que você pisa para fora, ele já está pronto com a espada para atravessar o teu abdômen. Mas no que depender de nós, o diabo vai passar raiva, porque nós estamos em Hebrom e de lá nós não vamos sair. Eu e você temos um compromisso. Tem gente que está perdendo a comunhão por conta da intolerância. Não concordo com fulano, não gosto do que ele falou, não vou com a cara dele. Está abrindo mão, meu irmão. Não é assim que funciona. Não é assim. Onde está o perdão? Onde está o caminhar a segunda milha? Onde está a compaixão, longanimidade, bondade, fidelidade? Onde está isso tudo? A manifestação do fruto do Espírito. Será que a gente virou um clube onde eu vou e cancelo a minha matrícula, cancelo a minha carteirinha, devolvo tudo e vou para outro lugar? Ou nós fomos chamados para ser família do Senhor? Eu e você fomos chamados para ser família em Deus. O que está acontecendo com a igreja desses dias? Que qualquer vento tira você, qualquer coisa faz você abandonar a comunhão, qualquer dor de barriga já faz você gritar, abandonar a sua fé. Meu irmão, no nome de Jesus, não é hora de você ficar negociando em qual cobertura que você está. Você precisa de uma cobertura, você precisa estar conectado. É princípio espiritual para você, é vida de Deus sobre a tua vida. Quantos estão comigo aqui nessa noite? Hoje é noite de cura sobre você. Hoje é noite de Deus manifestar a unção dele sobre a tua vida. Hoje é a noite que nós fomos trazidos aqui nessa Santa Ceia para dizer: nós temos uma comunhão um com o outro, nós temos uma comunhão com o Pai, nós temos comunhão um com o outro, e é isso que nos faz estar protegidos em Hebrom. Nesse tempo, meu irmão, se abra para aquilo que Deus tem para você. O que tem feito você abandonar a sua comunhão? Quais são as estratégias que o diabo tem usado para seduzir você para fora dessa cidade? Quais são os convites que o diabo tem te dado? As decepções, os problemas, as amarguras, as visões que são impedidas, muitas vezes, por situações que não são reais. Não rotule algo eterno. Nada é eterno, meu irmão. Eu posso dizer, eu não sou o mesmo que eu era alguns anos atrás, alguns meses atrás. Eu já não sou mais a pessoa. Algumas convicções da gente vai mudando ao longo do tempo. É assim ou não é, irmãos?
se abra, perdoe, caminhe uma segunda milha, estenda a mão, seja igreja, não saia de Hebrom. Hebrom é o teu lugar de refúgio, Hebrom é o teu lugar de manifestação da presença de Deus. É em Hebrom que nós somos guardados pelo Senhor. Eu quero que você se coloque de pé.